Olá, queridos alunos! Hoje, na aula de hoje, nós iremos fazer aquela revisão geral para a recuperação. Então, você que estudou, que prestigiou, assistiu todas as nossas aulas, hoje nós vamos fazer aí um intervalo de 20 minutos para poder fazer toda uma revisão e logo após essa revisão, nós teremos a prova de recuperação. Tudo bem? Que é a prova de recuperação da primeira unidade. Você que já fez a prova, que não conseguiu a nota, então agora chegou a vez de recuperar essa nota, tá bom? Lembrando que os conteúdos que nós colocamos na aula de hoje, não é somente aqueles conteúdos que irão cair, mas os demais também. Digamos que eu trabalhei 10 conteúdos, mas na revisão eu só trabalhei 2. Professor, irão cair só os 2? Não, irão cair os 10. Mas por quê? O senhor só revisou os 2? Não, é porque o tempo ele é muito limitado. Se nós iremos aqui revisar apenas 2, mas foi dado os 10 irão cair. É assim que funciona. Se tivesse mais tempo, eu iria revisar todos os 10 conteúdos. Como o tempo ele é simbólico, então nós só iremos revisar o que dá tempo, tá bom? Então, segue comigo no quadro, olha lá. No quadro, eu tenho esses assuntos que nós trabalhamos lá atrás. Lembra? Nós já estamos na aula 23.1. Por opção, nós iremos revisar o assunto sobre o Real Forte Príncipe da Beira. Também o assunto Os Trabalhadores da Estrada de Ferro Madeira Moré. Aí vem doenças e epidemias no Vale do Guaporé e a resistência escrava no Vale do Guaporé. Então, basicamente, nós pegamos aí 4 conteúdos. Se não me falha a memória, nós trabalhamos aí 16 conteúdos. E só vamos pegar 4, porque basicamente o tempo é muito curto, como já foi falado para vocês lá atrás. Então, aula número 5, né? Aula número 5, que vai ser aí o Real Forte Príncipe da Beira. Aí eu tenho o processo de construção, o objetivo da construção e a mão de obra para a construção. Como foi que se deu esse procedimento até chegar, de fato, à conclusão da nossa maior fortificação? Então, vejamos, nessa aula, estivemos trabalhando o Real Forte da Beira, e aí, na abordagem, os preparativos para a construção da fortaleza, se deu aí, olha, aluno, no dia 19 de abril de 1775, ok? Bom, você irá encontrar algumas biografias muito mais antigas que vão dizer que é de 76. Veja bem, 76 foi o lançamento da pedra fundamental, que se deu no dia 20 de junho de 76. Por quem? Por Dom Luiz de Albuquerque de Melo Pereira e Castro, que era o 4º governador da capitania de Mato Grosso. Ah, professor, eu soube que era 76. Pois é, 76 é o lançamento. Então, olha só, em 75, basicamente, essa meia parte aqui da muralha já estava concluída. Quando eles concluem essa parte aqui da frente, ó, que é o portal, isso daqui, ó, que é a pedra fundamental, onde eu estou passando aqui a caneta de vermelho, ó. Isso aqui que é a pedra fundamental, que eles colocaram lá, bem na entrada da entrada principal, no dia 20 de junho, tá bom? Mas todo o processo de limpeza do terreno, cavando para poder fazer o alicerce, se deu no dia 19 de abril de 75, tá? Bom, os portugueses, eles sentiram a necessidade de levantar a fortificação em pontos estratégicos da extensa terra brasílica, ou seja, na área de fronteira. Não somente o Forte Príncipe da Beira, mas também vários outros fortes, fortificações, fortalezas, fortins, bastiões, guardas, tudo aquilo que pudesse dar um certo controle em linha de fronteira. O sistema que foi adotado para a construção foi o Vauban,
do engenheiro francês Sébastien de Vauban. Tá? O forte tem 970 metros de perímetros. A sua muralha ela tem uma altura de 7,20 metros, porém o portal vai medir 10 metros de altura. Compõe 4 baluartes, cada baluarte com 14 canhoneiras. No total, são 56 canhões. A mão de obra contou com a participação dos índios, dos negros e dos portugueses. Certinho? Por que falo isso? Por muito tempo, na biografia, se dizia que o índio não teria trabalhado. Olha que interessante. Não. Pesquisas recentes relatam que houve, sim, a participação dos índios na construção do Forte Príncipe. Tá bom? A pedra necessária, ela foi encontrada no próprio local. Como assim, professor? Nós chamamos de rocha laterítica, que também se conhece como pedra canga, que no nosso linguajar é a pedra jacaré, mais popularmente conhecido como cascalho. Aquela rocha que é o cascalho. Ela fica toda cheia de pequenos pedricos, né? Pedras pequenas. Outra parte dessa rocha, ela acabou vindo lá da região de Albuquerque. Então, e o detalhe, uma rocha mais concentrada foi encontrada ali mesmo no local. Agora, outras vieram de várias partes. Tá bom? Aí, pulamos para os trabalhadores da Estrada de Ferro Bandeira Mamoré. Eu tenho aqui Farquhar, a força de trabalho, a importação e o recrutamento. O aliciamento da mão de obra em outras regiões, principalmente no Brasil, na região do Nordeste. Se foi buscar a mão de obra para esse tipo de trabalho. Todo o volume da mão de obra estava alocado na produção do látex. Vejam, já teria vindo lá do Nordeste um bom contingente para trabalhar na extração do látex. E agora o novo contingente estaria vindo trabalhar para a Estrada de Ferro Bandeira Mamoré. O trabalhador nordestino ele estava preso ao endividamento. Com isso, impossibilitado de escolher também outra ocupação. E um detalhe, depois vai ter um outro trabalho, que vai ser aí a caceteria, depois o ouro, a agricultura. Nossa, o cara vai... Vejam, as nacionalidades. Aí vieram de várias partes do mundo, mais de 50 nacionalidades. Italianos, americanos, ingleses, gregos, hindus, espanhóis e portugueses. Além de barbadianos, da região de Trindade, Jamaica, Santa Lúcia, Martinica, São Vicente, Guiana e Granada. Para Manuel Rodrigues Ferreira, o autor do livro A Ferrovia do Diabo, os anos de 1907 e 1912 foram recrutados no total de 21.783 trabalhadores, que vieram de várias partes do mundo. E aí partimos para a terceira aula, doenças e epidemias do Vale do Guaporé, o terror da América, que era considerado a malária. Pensa na bichinha que matou pra caramba, né? Um pequeno mosquito que fez estragou, ok? Então, aí partimos. Aí o ciclo, as doenças. As doenças. O que nós temos aqui? Os ciclos das doenças e as sucessões epidêmicas mantinham a população sob as constantes ameaças tremendas de fatalidade. Então, vejam, o cara que estava ali na região do Guaporé, está na mata, né? Na floresta. O homem é o invasor. Então, a partir do momento que ele chega, ele vai encontrar um ambiente totalmente inesperado. Como é que você começa, então, ali, galera, o desmatamento? É perigoso. Na região de Pedras Negras, por exemplo, no ano de 1751, já havia um médico por nome Jean Batista Andreleu. E ele estava naquela região há aproximadamente 10 anos fazendo pesquisas. Então, com certeza, ouviu falar, talvez tenha pegado também a malária. Mas existia algum mecanismo de como sarar, né? Melhorar dessa doença.
A cura que existia no Vale do Guaporé, naquele período, para a malária, o remédio era a quinina, que era extraído da árvore da quina. E a quinina, ela foi descoberta na capitania do governador Caetano Pinto de Miranda, em Montenegro, em 1798. Ou seja, no século XVIII, os caras descobriram que a quinina servia para alguma coisa. Olha, para curar a sífilis, utilizava-se o mercúrio. E agora o maculo, ou máculo, algumas pessoas chamam de máculo, ou chamam de maculo. Era um tratamento com uma preparação aí de ervas do bicho, limão, pólvora, pimenta e cachaça. Fazia aquele apanhado de coisas, né? E aí misturava e segundo ao que se fala, penetrava na pessoa, pelo ânus mesmo, para poder sarar a ferida. E o cara dizia, cara, é o seguinte, se o cara sobreviver 1, 2 dias, se ele conseguir aguentar a pressão da dor, ele sobrevive. Caso contrário, ele morre. E aí a resistência escrava no Vale do Guaporé é uma outra aula que nós também trabalhamos. Os escravos da região, o quilombo e as comunidades quilombolas que se formou ao longo do tempo. E na resistência escrava, nessa imagem, trazemos aí a foto da Teresa de Benguela, ela que vai assumir o quilombo do Piolho, assim que o seu esposo acaba sendo morto. Teresa de Benguela, a famosa rainha do quilombo do Quarinterê, esposa de José Piolho. O quilombo do Quarinterê é o mesmo quilombo do Piolho. Tá? O quilombo do Quarinterê, ele ficou ativo até o seu total extermínio, que vai ser justamente no ano de 1795. Portanto, quase no final do século XVIII. Fechou? No Vale do Guaporé, durante o século XVIII, era muito comum as fugas de escravos e o seu ajuntamento em quilombos. Como assim, professor? O cara fugia da senzala, fugia dos engenhos, fugia do ambiente onde ele estava preso e ele ia se juntar a outros negros, a outros escravos, que também teria tido essa mesma ideia de fugir para não sofrer castigo. E ali se formou o quilombo. Não era só o quilombo dos negros da Guiné, ou de Angola, ou de Moçambique. Não, é de várias raças. O importante é que se identificava pela cor, de negros e da África. E agora as etnias era diferente. Ah? Ó, na região do Guaporé, lá em Santo Antônio do Guaporé, nós temos o quilombo de Santo Antônio do Guaporé. Ah? Em detalhe, aqui em Rondônia nós já temos várias comunidades quilombolas que já foram oficializadas. Por exemplo, nós temos aqui a região de Pedras Negras, tem aí um certo quantitativo de descendentes. Ali o Forte, Príncipe da Beira, nós temos o quilombo do Forte, aproximadamente ali 400 habitantes. Provavelmente deve ter até menos hoje. O quilombo da região ali de Laranjeira, 23 habitantes. No Vale do Guaporé, eu tenho ali o Santo Antônio, né? Está aqui o Santo Antônio. Eu tenho o Rolim de Moura e o Quilombo de Jesus, que vai ser um dos últimos quilombos a serem encontrado, descoberto aqui em Rondônia. E logo também ele passou a ser tombado, registrado como um dos quilombos mais recentes encontrado na nossa região. Por isso que todos acabam tendo uma ideia do que vem a ser esses quilombos. Senhores, aí, claro, eu busquei para vocês todas essas revisões
quando eu mencionei o princípio da beira. Abre para mim aqui, vou ficar para cá, é isso. Quando nós trabalhamos aqui o primeiro assunto real forte da beira, na aula de hoje, que é a revisão, ela é muito superficial, quase, não dá para falar uma aula dessa, que eu trabalhei 40 minutos, trabalhar em 5 minutos ou em 3. É pouco tempo. Mas é bom que vocês voltem lá, revisem essa aula, peguem suas anotações e vão estudar para a recuperação. O mesmo aconteceu com os restauradores da estrada de ferro Madeira Mamoré. Quando você estudou sobre a construção da ferrovia, onde começou, quais foram as empresas que começaram a construir, né? Qual foi a empresa que concluiu, quem assumiu, enfim, tem muitas informações. E um detalhe, se você fizer um Google aí e buscar na internet alguns livros que falam sobre esses assuntos, vocês vão encontrar. Tá? Aí coloca lá livro em PDF, vocês encontram esse material. Doenças e epidemias também foi trabalhado no Vale do Guaporé. Quando você descobre o tipo de doenças que são tratados ali, o tipo de doenças que já existiam, inclusive, e a forma que eles utilizavam para poder sarar esse problema. E, por último, falamos aí sobre a resistência escrava no Vale do Guaporé. Como que surgiram os quilombos? Lembra que, quando se fala a resistência escrava do Vale do Guaporé, esses negros chegaram aqui mediante também, a construção do Real Forte Príncipe da Beira. Boa parte deles, então, acabaram não querendo trabalhar na construção e se embrenharam na mata e construíram quilombos. E sem contar de negros que fugiu lá da capitania de São Paulo, ali de Mato Grosso mesmo, e entravam na floresta. Então, todos esses assuntos vocês viram comigo durante a aula, na explicação. Agora, claro, para a nossa prova de recuperação, esses são os principais assuntos que nós trouxemos aqui para vocês como revisão, mas é bom também lembrar que é preciso ler e estudar todos os outros conteúdos que foram abordados. Daqui para frente serão poucos assuntos, na verdade nós já estamos na segunda unidade, e basicamente já vai passar muito rápido, mas esperamos aí que vocês tenham tido uma boa aula, uma boa explicação, fizeram as anotações e agora vocês irão utilizar para fazer suas provas, tá bom? Lembrando que nós teremos, pela última vez, História de Rondônia no 3º ano. Ano que vem é no 1º ano. Esse ano já começamos no 1º ano. Não vai ter mais História de Rondônia no 3º ano. Porque com o novo ensino médio, acabou-se chegando a ideia que é preciso colocar no 1º ano e não no 3º. Com isso aumentou também a carga horária das outras disciplinas, etc. Mas, quando você chegar no 3º, aí vão ter que voltar para fazer cursinho para poder relembrar aquilo que vocês viram lá no 1º ano. Tá certo? Mas isso vai ter muito tempo para vocês pensarem. Agora, eu vou deixar você para fazer a prova de recuperação e só vou desejar a vocês sucesso. Que vocês possam fazer uma ótima prova, tá bom? Aguardo vocês em uma próxima aula. Tchau, tchau.